Boa tarde a todos que acompanham a Dragão TV e também o Instagram oficial do Atlético. Já estamos ao vivo com o técnico Jair Ventura, antes do último treino do Dragão para o jogo de amanhã, decisão contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite no estádio Antônio Ascioli. Professor Jair Ventura, boa tarde, tudo pronto? Foi uma boa semana de trabalho, professor, tudo bem? Boa tarde, uma ótima semana de trabalho. Estamos chegando aí na nossa contagem regressiva, são 10 finais agora. Vamos ter a nossa primeira, que possamos fazer um belo jogo, conseguir uma bela vitória, assim como foi com a forte equipe do Juventude, onde tivemos o controle total da partida. E o mais importante, né? 3 gols, 0 gols sofridos e 3 pontos. Que a gente respeita a equipe do Criciúma, mas jogando em casa, o nosso objetivo é esse. É vencer, vencer e vencer. Boa tarde, professor Jair. Depois de uma sequência invicta e sem sofrer gols, o Atlético acabou sendo vazado na última oportunidade e para enfrentar o Criciúma, Luiz Felipe será o desfalque, né? Acredito que não muda muito a característica, porque tem boas peças de reposição, o Alix pode ser o titular, mas na característica individual, na ausência do Luiz Felipe, em que o Atlético acaba perdendo com a ausência dele? Olha, é um líder, né? Um jogador que foi meu atleta no Santos, conheço bem. Não esperava nada diferente da chegada dele, do que ele vinha entregando para a gente. Eu tinha só um temor, de repente, por conta de muito tempo sem jogar, essa sequência de jogos, ele acabar sofrendo com lesões. A gente teve um cuidado especial com ele, por não estar inserido no trabalho desde o início do ano com a gente, mas chegou, já agarrou a posição, né, a camisa que a gente fala. Então, com certeza, faz falta, mas nós temos um dos zagueiros mais promissores aí do futebol, né, que é o Alix, um jogador alto, rápido, boa técnica, enfim. Tem algumas coisas que a gente tem que amadurecer, que é com a idade, é normal, mas que com certeza tem tudo para ser um dos grandes jogadores. Então a gente está bem servido, como você mesmo falou, e dá manutenção, né? Não pode ser uma derrota para a equipe do Botafogo que vai nos tirar do nosso objetivo, que é o acesso, né? Porque eu tenho 9 jogos, a gente perdeu 2 jogos, ganhamos 6 e empatamos 2? 2 é isso. Matemática não é o forte do professor. E aí, então, assim, 6 não podem ser pior que 2, né? Então a gente está no caminho certo. Um desvio de percurso, mérito do Botafogo, que fez um jogo muito competitivo contra a gente, né? Um jogo muito físico. Já a nossa equipe é uma equipe muito técnica. É a segunda equipe com mais posse de bola no campeonato. Nós temos um dos melhores ataques. Nós somos a equipe que mais troca passe dentro da área do adversário. E quando a gente pega essas equipes físicas, a gente sofre, não tem como. A gente não pode ter tudo. E aí que eles ganharam por mérito deles, foram mais físicos que a gente, competiram mais que a gente. E agora a gente volta do jogo que a gente gosta, com um campo bom, as condições favoráveis. Vai ser por causa disso que a gente vai vencer, não. A gente também não venceu o Vitória assim, que nos marcou muito forte também, sofremos. Mas a gente fica mais próximo de vencer, jogando em casa, com o apoio da nossa torcida e com belas condições que a gente tem no nosso estádio, né? Nosso estádio é muito bom, um gramado fantástico, as condições melhores para ser um grande jogo e mais um grande adversário também, que é o Criciúma. Boa tarde, professor. Depois que o Vila perdeu para o Sampaio Corrêa, o sentimento da maioria da torcida do Vila é que não dá mais, o time está em queda. Se o Atlético não conseguir vencer o Criciúma, talvez a torcida do Atlético também vai ter esse pensamento de que vai ficar difícil. Por quê? Os primeiros colocados já entraram na casa dos 50 pontos. O seu trabalho essa semana ele foi dobrado, uma atenção maior, porque o Atlético vai precisar de mais essa vitória para não se complicar? Olha, eu acho que não, porque eu estou encarando esses jogos, porque se eu não tivesse essa sequência que aqui eu acabei de falar para você, eu já não teria mais chance também. Então, da mesma maneira que a gente levou a seriedade desde a minha estreia até o último jogo, a gente está levando o Criciúma também. Não pode fazer nada que seja muito diferente para que meus atletas não estranhem. Então, não tem desespero, quando não teve assim quando eu cheguei. Tem sim uma confiança muito grande na qualidade dos atletas que aqui estão, por isso aceitei esse desafio e sigo confiante que a gente vai conseguir o nosso acesso. Uma rodada que não foi boa para a gente, como você muito bem falou, a gente perde e os times que estão na nossa frente ganham, a gente já vê de distanciar, porque a gente não tem uma gordura que as demais equipes que estão concorrendo com a gente diretamente têm, que fizeram um turno melhor que a gente. Então, a gente, para ter esse retorno espetacular, a gente não pode perder. A gente tem aí 10 jogos, a gente tem que ganhar 7, 8. Mas a gente já fez isso nos últimos 9, tirando a vitória, a gente ficou próximo. Então é encarar jogo a jogo, não pensar nos nossos outros adversários também. Falei com isso com eles no início da semana, fazer a nossa parte
temos muito confrontos, como você falou, vencê-los e assim a gente está mais próximo do acesso. Professor Jair, boa tarde. Às vezes um resultado como aquele contra a equipe do Botafogo pode trazer ali um susto. Mas essa semana foi suficiente, os trabalhos que foram realizados, para tirar aquela impressão ruim, para colocar de uma vez por todas ali uma pá de cal no acidente de percurso? Total. Eu acho que o meu discurso foi esse com eles. Aquele clima de velório no vestiário, que a gente estava bem acostumado, não mal, né? Bem acostumado a só vencer, e sem sofrer gol, sem nada, só coisas boas, um 3-0, foi o melhor resultado da equipe dentro da competição, o 3-0 contra o Juventude, então de repente parecia que a gente já estava, que ia ganhar todos os jogos, mas o futebol não é assim, né? Cada dia ele mostra mais que equipes que não têm tanta qualidade técnica, mas que é muito forte fisicamente, né? A equipe do Botafogo é a 20ª em posse, mas foi lá e ganhou a gente no jogo de físico, de força, mérito deles, né? Mérito deles que souberam marcar bem a gente, explorar bem a qualidade que eles têm, e a gente não conseguiu vencer, essa é a verdade. Mas nada pode tirar a gente do caminho certo que nós estávamos. Não vai ser um jogo que vai achar que a gente está tudo errado. Então, voltamos ao que a gente gosta, no nosso estádio, nossa torcida, um campo que favorece o nosso jogo, né? Esse jogo que eu falei de posse, de controle do jogo, e que seja mais um jogo como o Juventude, que ajuda a vida do treinador também a sofrer menos, né? Ficar com menos cabelo branco, ficar com menos rugas, né? Então, assim, o Abel estava falando esses dias que ele envelheceu pra caramba. Porra, imagina, com 20 milhões de folha ele envelheceu, imagina os demais, né? A gente aqui como sofre. Então, assim, mas é a parte da vida do treinador, cara. Tem esse lado bom também, né? Você vê a gente, jovens potencializando, a gente recuperando o Luiz, que vinha muitos jogos sem marcar, hoje sendo um protagonista de novo da equipe. Tem a parte boa de ser treinador também, apesar da gente envelhecer mais um pouquinho. Boa tarde, Jair. Reta final de competição e começa algumas somas, né? Começa a fazer conta. E aí a pesquisa que saiu, inclusive, essa semana é que o ponto de corte dessa Série B deve aumentar, né? Então, estamos falando até na margem de 67 pontos para o Atlético chegar. Assustadora essa matéria. Eu tentei não ver, não tinha como tirar dali, né? Nossa, então faz 67, ferrou, ia ter que ganhar 8 jogos. Né? E é justamente em cima disso, porque o Atlético, para chegar a 67, precisa fazer 23 de 30. Primeiro eu queria saber como é que você reage a esses números, como é que você imagina essa reta final, e se você imagina realmente que vai ser o ponto de corte na casa dos 67 pontos. Eu ia tentar esconder essa matéria o máximo possível. Mas como você já falou aqui, espero que meus atletas não venham assistir a nossa coletiva, eu nem passo perto disso. Por isso a situação de jogo a jogo. Você começa a fazer meta de 3, 4, 5, 6, 10 jogos, caramba, sabe? Tu fica aquela, se não ganhar agora já era, sabe? Aquela coisa. Então vamos jogo a jogo, com calma. Né? O próximo adversário é sempre a nossa final de Copa do Mundo. Fiz isso a minha carreira toda. E graças a Deus deu mais certo do que errado, senão não estaria aqui conversando com vocês. Então sigo dessa maneira, encarar o Criciúma mais um grande adversário, uma grande final de Copa do Mundo, e vamos vencendo, né? Passo a passo, step by step, a gente vai para conquistar o nosso objetivo, porque essa matemática aí é loucura, cara. Se tu parar para ver, você fala, caramba, vai ser mais difícil do que a gente pensa. Então vamos jogar jogo, porque isso pode mudar também, né? Começar um monte de empate, a gente empatou muito. Acho que é uma das situações ruins que nós temos. A gente está no páreo, mas estamos bem atrás em números de vitórias. Né? Então, pode ser uma coisa que a gente vai precisar mais de pontos do que os demais, porque se igualarmos em pontos, a gente perde por causa de número de vitórias, que o nosso primeiro turno não foi tão bom. Então, é agora buscar aumentar esse número de vitórias e, assim, sucessivamente, conseguir o nosso acesso, que é o objetivo de todos aqui envolvidos. Jair, quando a gente vê reta final de campeonato, a gente vê time que começa, às vezes, balançar, né, ter problema, perder ponto, às vezes perder a classificação. Vê time que consegue manter também a boa condição e vê time que embala. Você colocaria o Atlético nessa situação de ser, nesse G10 aí, o time que tem mais potencial para embalar e chegar classificado? Olha, o mais seria acho que uma falta de respeito com os demais competidores, né, que tem muitas boas equipes com trabalhos mais estabilizados de treinadores com mais tempo com a sua equipe, de modelo de jogo já implementado, e a gente vai correndo por fora, porque quando eu cheguei eram 8 pontos, né, que a gente estava para conseguir, segunda parte da tabela, 11º a gente estava, e hoje a gente está cada vez mais próximo. Então, assim, acho que a gente cresceu na hora certa,
Mas ainda falta muita coisa, né? Faltam 10 jogos, então vai ser praticamente 50% do que eu já enfrentei aqui, né? Então, que possa ser tão bom quanto ou melhor, que a gente possa mostrar para todos nós que a derrota para o Botafogo foi um acidente, e a gente possa retornar a ser o Atlético que vinha encantando a todos com aquela sequência que a gente estava de invencibilidade. Foram 6 jogos, 5 jogos sem sofrer gols, enfim. É isso que a gente quer, né? A gente dá essa manutenção. Obrigado, Jair. Fechou? Tchau, gente. Boa Fechou. tarde. Valeu demais, bom trabalho. Jair Ventura, técnico do Atlético. Encerramos a coletiva do professor Jair Ventura, pré-jogo Atlético e Criciúma. Valeu, minha gente.